Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui sobre um tema que provavelmente eu nunca abordei antes, porque é um assunto que não me interessa, na verdade, né? Assim, eu não acompanho futebol, eu não sei quais são os jogadores que estão atuando, não tenho time de estimação, né? Não torço para ninguém. Mas ontem, durante uma live que eu fazia na Twitch, muita gente começou a escrever para mim aqui falando sobre a morte do Maradona, do Dom Diego Maradona, jogador famoso, na verdade, né, da seleção argentina, que jogou em vários times diferentes, incluindo aqui na Europa também no time do Napoli. E essa morte chocou muita gente porque ele era bastante novo, né, 60 anos de idade, teve um problema cardíaco, apesar de eu ser suspeito porque 2 meses atrás eu tive um infarto e quase morri por causa disso, né. Mas pensando na história do Maradona, que era um jogador de futebol, um atleta, então é bastante novo, apesar que ele tem uma longa trajetória, tinha uma longa trajetória de abuso de droga e obesidade, depois perdeu peso, então assim, a vida era meio complicada para ele. Mas eu quero falar sobre algumas histórias relacionadas a isso, né, ao Maradona, porque, como vocês sabem, a gente morou 2 anos na Argentina e também a minha esposa tem familiares na região de Nápoles, e, ou seja, é uma figura que é muito respeitada. Inclusive é engraçado porque no Brasil tem essa disputa futebolística, né, essa rivalidade entre Brasil e Argentina, e inclusive entre qual seria o melhor jogador da história. No Brasil, sem dúvida nenhuma, os brasileiros diriam que é o Pelé, mas na Argentina, não apenas na Argentina, você tem a figura do Maradona. Inclusive, acho que para boa parte do mundo, o Maradona é o maior jogador da história. Tanto que o gol considerado o gol do século, isso foi uma votação feita, foi o gol do Maradona em 86 na Copa do México, quando a Argentina, a seleção argentina venceu a Inglaterra. Teve o gol de mão do Maradona, né? A mão de Deus, teve o gol de mão, mas depois teve um gol que é muito famoso, que é um gol que ele cruza quase o campo inteiro, driblando os jogadores ingleses e faz o gol. Então, quando você assiste, né, eu assisti antes de fazer esse vídeo algumas cenas do Maradona jogando, você vê que parece que o cara tinha um imã no pé, né, ele fazia uns dribles ali, a bola ia para onde ele queria, então era uma coisa realmente incrível, assim, era um jogador fenomenal. Mas quando a gente morou na Argentina, durante o período lá, havia também essa questão da rivalidade, né, os argentinos sempre provocando, sempre mexendo, quem é o melhor jogador, não sei o quê, e o Maradona era uma figura recorrente na televisão argentina, então você ligava a televisão, isso foi em 2010 que a gente morou lá, você ligava a televisão e quando tinha questão de esporte estava o Maradona lá comentando. Então ele era bastante idolatrado mesmo no país, era bastante respeitado, era uma figura pública e que participava dos debates não apenas futebolísticos, mas também em outros campos. E como eu mencionei, né, da família da minha esposa, eles são da região de Nápoles e lá o Maradona jogou durante um período nos anos 80, e foi o período no qual o Napoli ganhou a Copa Itália, ganhou o campeonato nacional deles. E o tio-avô da minha esposa, ele tem uma doceria, né? Ele faz uma padaria, uma espécie de uma padaria. E na época, quando o Napoli venceu a Copa Itália, eles fizeram, na cidadezinha que eles moravam lá, fizeram um bolo que era chamado Bolo Maradona e fizeram uma homenagem. Tinha lá o burrico, que é o símbolo do time, o burrico com um boneco do Maradona em cima, e a cidade inteira parou para comemorar a Copa Itália e a vitória, entre aspas, do Maradona. Para muitos países, como eu disse, ele é considerado o melhor jogador da história do futebol, e isso é disputado no Brasil. Eu quero aproveitar, já que a gente fala desse assunto, né, porque em outras circunstâncias eu questionei o fato de você ter esses jogadores que são celebrados como heróis, né? Então, em alguns países você tem salários multimilionários e você tem essas figuras que são verdadeiros ícones do país, né? Se tornam meio que embaixadores de um país. Se você for para outro país mencionar Neymar, por exemplo, todo mundo conhece porque é um símbolo do Brasil também. Então, isso para mim sempre foi muito intrigante, principalmente porque eu não curto muito futebol, né? Mas eu entendo que desde muito tempo, na verdade, o esporte ele é ou simboliza um sinal de prestígio para os seus atletas, né? Tem cenas na Ilíada do Homero, a gente fala de um texto aqui composto ou codificado, pelo menos, no século VIII a.C., depois de batalhas, por exemplo, no qual os heróis gregos, né, os guerreiros gregos, os gregos que estavam combatendo Troia, que depois da batalha eles se encontram para disputas esportivas, né, para pugilato, para corrida, ou seja, os gregos tinham essa noção de que o esporte também era um espaço de prestígio ou de virtude.
É curioso a gente pensar no termo virtude, inclusive, porque o termo virtude, a raiz vem da mesma raiz de virilidade, por exemplo. Vem da palavra latina virtus, que tem como origem a palavra vir, que é homem, que é varão, ou seja, a virtude estava associada a esses atributos masculinos. Se a gente pensar também no longo histórico de patriarcado no mundo, você associa essas vitórias, essas disputas esportivas com virilidade, né, com os homens disputando. Tanto que na Grécia, por exemplo, as mulheres nem podiam assistir disputas atléticas, esportivas. Mas pensando nesse tipo de disputa como disputa de prestígio, como os homens ou como os atletas, ou as atletas hoje em dia, nesse espaço competitivo, mostrando a sua virtude, mostrando a sua excelência, né, a sua capacidade, se destacando. Isso é uma coisa curiosa, porque assim, a gente pensa, né, em sociedades mais antigas, né, povos ditos primitivos, a gente pensa que eles seriam puramente colaborativos, né, que eles não teriam esse aspecto de disputa, de competição, mas seriam colaborativos em comparação à nossa sociedade atual, que é primordialmente competitiva. E isso não é verdade, né? Quando você lê certos textos falando sobre povos caçadores e coletores, você vê que, por exemplo, o caçador que acertava a flecha na caça era o caçador que levava a melhor parte da caça quando eles faziam a partilha do animal. Então, desde muito tempo há meio que um misto, né? Há um pouco essa tensão entre colaboração com a comunidade e competição quando a pessoa mais excelente, a pessoa que se destaca nesse tipo de feitos físicos, né, feitos atléticos, recebe a recompensa. Então, se a gente pega esse cenário e transpõe para hoje, quando a gente pega nesses jogadores de futebol multimilionários, ou nos Estados Unidos também, que você tem em diferentes esportes lá, né, futebol americano, por exemplo, ou basquete, que você tem pessoas que ganham milhões, ou beisebol também, lá você tem um pouco mais diluído esse tipo de esporte, não é como no Brasil, que é concentrado só no futebol, ou na Argentina também só futebol, você tem essa ultravalorização dessas figuras desses esportes competitivos. Inclusive, mesmo no espaço universitário, quando você vai ver os salários, né, os salários mais altos nas universidades são de treinadores esportivos. Então acaba se tornando meio que um fenômeno mundial, um fenômeno supracultural. Diferentes povos, diferentes culturas também têm essa valorização dos esportistas. Mas a pergunta que eu quero deixar para vocês aqui, né, para pôr um pouco mais de lenha na fogueira, tem a ver com isso. Quem foi o melhor jogador de futebol da história do mundo aí? Se foi o Pelé ou se foi o Maradona? Você como brasileiro já sei a resposta, mas como eu disse, em vários outros países a resposta seria o Maradona e certamente marca, né, o fim de uma era dourada do futebol aí, quando você tem esses grandes nomes, esses grandes jogadores. Era um outro período do esporte também, na verdade, né? Hoje em dia ainda você tem esses grandes jogadores, tem Messi, tem o Neymar, tem vários grandes jogadores conhecidos, mas naquele período particular você via alguns indivíduos que se destacavam bastante dos demais, né? E conseguiam uma notoriedade que ultrapassava as fronteiras. Não sei se mudou tanto isso também, mas bem, me digam aí no comentário o que vocês pensam. É uma pena a morte do Maradona, mas me digam o que vocês pensam aí no comentário. Quem é o melhor jogador da história? Deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, confira o meu canal na Twitch e também confira o meu livro sobre o Bolsonaro e o meu livro mais novo, O Rei dos Judeus, sobre Jesus. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!